Boa tarde. É chegado o momento de reiniciarmos o nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje nós abordaremos o capítulo Jesus e Revolução. E vamos para a nossa introdução com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo, é uma passagem da segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, da qual nós separamos apenas um parágrafo. Não te agarres à enganosa casca dos seres e das coisas, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência. Na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Então vamos fazer alguns comentários, algumas ponderações desse parágrafo para introduzir o nosso estudo. Então, primeiro, Emmanuel nos alerta a algo da maior importância. Não te agarres à enganosa casca dos seres e das coisas. De fato, tudo aquilo que diz respeito ao mundo material tem seu caráter passageiro e transitório. Não é por outra razão que Emmanuel oportunamente nos diz também, na série Fonte Viva, tudo aquilo que os nossos olhos veem, ou morreu ou está para morrer. De uma forma impetuosa, Emmanuel procura nos chamar a atenção para o permanente, para o de caráter eterno, os valores da alma, as conquistas do nosso espírito, e que estão assentadas na aquisição das virtudes colocadas no Evangelho, ensinadas a nós por Jesus. E aqui ele se refere a algumas delas. Trabalhar e servir, humildade e paciência, direcionados à construção do bem. Agindo desse modo, estaremos acumulando na nossa alma riquezas da vida eterna. O objetivo maior e supremo da nossa experiência reencarnatória. Que possamos, atentos a essas recomendações de Emmanuel, dar destaque e valor às aquisições de ordem espiritual. E, de uma vez por todas, parar com a ilusão do apego, da busca do transitório, do engano, do temporário, do material. Vamos, desse modo, para o nosso estudo dessa tarde, que tem uma temática de Jesus e Revolução, do livro Jesus e Atualidade, o qual recomendamos muito a leitura. Aqui apenas iremos fazer algumas considerações do capítulo Jesus e Revolução. E lembramos que estudos anteriores estão aí no nosso canal no YouTube. Você pode acessar e compartilhar essas informações que buscam sempre despertar o interesse pelos valores eternos do espírito, entender o comportamento humano e utilizar a ferramenta da psicologia espírita trazida por Joana de Ângeles como o meio mais eficaz para aproveitarmos da forma mais positiva possível essa nossa passagem pelo mundo material. Então, o primeiro slide que separamos diz o seguinte: Jesus sempre agiu na condição de psicólogo profundo.
Não importava o revestimento, a aparência com que se lhe apresentavam as pessoas, ou estas se referiam às suas doenças, aos seus sentimentos. Jesus é, de fato, o maior terapeuta que já passou pelo planeta Terra. Então, ele trazia nas conquistas superiores de sua alma a capacidade de penetrar no íntimo, nas partes mais reais e efetivas do ser, aonde muitas vezes aqueles que o procuravam, buscando uma cura, buscando um ensinamento, tentavam se ocultar, se esconder, através de circunstâncias temporárias e aparentes, mas Jesus sempre ia na parte verdadeira e oculta da pessoa. É isso que Joana aqui se refere. Quando verbalizava o que ele vai no íntimo, o homem invariavelmente escamoteia. No envoltório das palavras, o que desejaria dizer? Há, de forma inconsciente, um terrível pavor para alguém desnudar-se perante si próprio, e não menor diante de outrem. Então, esse é o comportamento característico da criatura humana, desconhecedora de si mesma e se percebendo muitas vezes vítima de si própria em atitudes e ações desequilibradas e impetuosas. Esse homem procura sempre escamotear, utilizar de ardis e de procedimentos para ocultar a sua verdadeira natureza. E por isso Joana acrescenta: há, de forma inconsciente, a própria pessoa não percebe, um terrível pavor para abrir-se sinceramente, verdadeiramente, a si mesmo e mais ainda a outrem. É claro que a doutrina espírita nos apresenta os caminhos, as diretrizes para efetivamente trabalharmos o autoconhecimento, a compreensão dos objetivos espirituais da vida e, a partir daí, termos na autenticidade do comportamento, quer seja público ou na intimidade, em casa ou na rua, sendo a mesma pessoa, sem altos e baixos de desequilíbrios morais ou comportamentais, o ser humano aí consegue superar essa área de projeção da sombra do inconsciente, fazendo com que ele passe, de fato, a agir com equilíbrio e veracidade nas suas ações e escolhas. Prossigamos. Jesus, por ser homem integral, límpido na sua transparência afetiva, penetrava os arcanos mais profundos do indivíduo, as partes mais ocultas do seu psiquismo, desconhecidos para si mesmo, que se debatia na superfície dos efeitos sem lograr remontar às suas causas. Então, é isso que acontecia com todo aquele que buscava a Jesus, expressando alguma necessidade, alguma dificuldade que estava passando. Naquele momento, Jesus penetrava
nos arcanos mais profundos, na intimidade a qual o ser humano não consegue enganar nem escamotear, para que de fato extraísse o que era verdadeiro e o que a pessoa necessitava ouvir ou receber. Quando recorria a parábolas ou apresentava contra-interrogações aos fariseus e hipócritas, usava de uma técnica sem paralelo, mediante a qual o farsante se descobria nas suas próprias palavras. Então, quando nós vamos ler os evangelhos no Novo Testamento, nós percebemos as inúmeras situações onde, ora utilizando histórias ou parábolas, ora colocando perguntas e interrogações, Jesus ia extrair o que de fato era verdadeiro naquela pessoa. De tal forma que o farsante se descobria nas próprias palavras dele mesmo. A referência aqui é a passagens como, por exemplo, quando perguntaram a ele: Mestre, é lícito dar o tributo a César? E Jesus responde com a pergunta. Primeiro, dizendo: Mostra-me uma moeda. De quem é essa esfinge? De César, Senhor. Dai, portanto, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, em passagens inúmeras como essa que eu citei, Jesus trazia a exata resposta adequada que a pessoa precisava receber. Com os sofredores, amava-os, transmitindo-lhes segurança e auxiliando-os a redescobrirem as potencialidades latentes, abandonadas. Despertava neles uma visão nova da existência, amparando-os naquele instante, não, porém, impedindo que prosseguissem conforme o desejassem. E aqui é muito importante refletirmos nesse conteúdo que Joana coloca. Mesmo diante das mais variadas situações ou circunstâncias, Jesus ajudava, curava, esclarecia, mas colocava a responsabilidade dos passos seguintes naquele que fora objeto de sua solicitude, para que agissem conforme o íntimo, a parte mais pessoal tinha que dar o efetivo passo para o prosseguimento daquela ajuda que Jesus concedeu. Então ele despertava neles uma visão da existência, dando-os naquele instante, porém, não impedindo que prosseguissem conforme desejassem. Então, quando, por exemplo, ele efetivava uma cura e dizia àquele: vai, tua fé te curou, e dizia, acrescentava: e não peques mais para que não te ocorra algo pior. Ele dava a diretriz e o ensinamento. A decisão efetiva pertenceria àquele que foi objeto da ajuda.
revolucionário por excelência, estabelecia a luta de dentro para fora, a morte do homem velho e o nascimento do homem novo. Então, é uma referência ao título desse capítulo que estamos analisando. Revolucionário por excelência. Mas a revolução que Jesus vinha patrocinar não era de caráter transitório e material. Era no íntimo de cada um que era objeto da sua atenção, do seu cuidado. Porque efetivamente dirigia a atenção da pessoa para a luta de dentro de si mesmo, com a morte do homem velho e o nascimento do homem novo. Como assim? Nas propostas de seus ensinamentos, como orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem, orai por vossos inimigos, Jesus remetia invariavelmente a pessoa para dentro dela mesma, para que ela procurasse nela as causas daqueles conflitos que ela estava passando, daquelas perseguições, e encontrasse dentro de si os elementos que precisavam ser trabalhados, retificados, amparados agora pela lei do amor, a qual ele vinha não apenas ensinar, mas, sobretudo, vivenciar entre nós. Então, é a essa revolução que Joana se refere aqui. Oferecia a contribuição do primeiro passo. Os demais pertenciam ao candidato, que os deveria dar. A obra era geral, a ação de cada um, que lhe cabia realizar. Seguindo à frente, aprainava a estrada. Então, na exata medida correta e adequada a cada um, Jesus dava a contribuição inicial, como estímulo para aquele que foi alvo do seu cuidado, desse prosseguimento. Depois Joana diz, seguindo à frente, aprainava a estrada, colocando-se primeiramente como exemplo, como vivenciador do que ele ensinava, oferecia desse modo o incentivo e o estímulo indispensáveis para que aqueles que viessem depois dele estivessem com a estrada aplainada. Se desejas realmente a cura de teus males, deixa-te auscultar por este sublime terapeuta. Segue-lhe as instruções, revoluciona-te, rompendo com o comodismo, a autoflagelação, a autopiedade, o passado sombrio. Não há outro caminho. Se de fato desejamos estabelecer a diretriz da felicidade e da paz, das conquistas espirituais para as quais somos candidatos como filhos de Deus, a revolução que somos chamados a fazer com o Mestre é a interior. E por isso Joana diz, revoluciona-te, rompendo com o comodismo, com autoflagelação, porque, de fato, enquanto não nos tornamos suficientemente sensíveis ao burilamento íntimo, ao crescimento interior, nós, por mecanismos autopunitivos, com frequência, fazemos escolhas, nos acomodamos a situações a título de sofrimento, de autoflagelação, por não querermos ainda abrirmos-nos para o trabalho de mudança interior que o Evangelho do Cristo nos propõe há tanto tempo.
renasce de dentro de ti. Se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Abre-te ao amor e ama, sem esperar resposta. Não estás sozinho na batalha. Maravilhoso essas propostas de reflexão que Joana coloca nesse parágrafo que separamos. Há uma necessidade de renascimento interior em cada um de nós. É necessário renascer da água e do espírito. Da alma é o simples processo reencarnatório, mas renascer do espírito é renascer de dentro de nós mesmos, na medida em que nos abrimos ao trabalho revolucionário do Evangelho. Se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Abre-te ao amor e ama, sem esperar resposta. A diretriz que nos é assinalada por Jesus é: façamos a semeadura correta, certa, e deixemos nos propósitos das leis divinas a certeza e a confiança dos frutos futuros a serem colhidos. Ao teu lado, outros combatentes aguardam apoio. Qual ocorre contigo? Descobre-os e une-te a eles, sabendo, porém, que a tua será a revolução com Jesus, e não contra o mundo, a humanidade ou a vida. Esse é o último parágrafo que separamos dessa mensagem para comentarmos. Então, quando Joana começa dizendo: ao teu lado, outros combatentes aguardam o teu apoio. Reflitamos. Há espíritos elevados que nos estimulam ao crescimento. Há espíritos familiares e amigos que também precisam do nosso entusiasmo, do nosso esforço de melhoria íntima. Ao teu lado, outros combatentes aguardam o teu apoio. Esse apoio vem através do nosso esforço de vivência bem, desse trabalho revolucionário. Descobre-os e une-te a eles, sabendo, porém, que a tua será a revolução com Jesus. Esse é o principal ponto. Nós não estamos na Terra para efetivar corrigendas e consertos de ordem material. O trabalho maior que recebemos a convite do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, é o trabalho interior. É a revolução profunda em nosso ser, através de novas identificações de propósitos da existência, através da exemplificação do bem e da caridade, de tal modo que a presente experiência encarnatória que estamos vivenciando seja aquela marca ideal sobre todas as outras, como efetiva revolução interior patrocinada pelo Evangelho de Jesus. Chegamos então aqui ao final dos nossos comentários dessa tarde. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde a todos.